Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje vamos conversar sobre quando é o melhor momento para a primeira consulta no ginecologista. Essa é uma dúvida muito comum de mães, de meninas que estão aí começando a apresentar a puberdade ou já passaram pela puberdade e estão começando a namorar, começando a pensar aí em anticoncepção. E que me perguntam, qual é o melhor momento? Existe uma data certa para você levar a sua menina, criança, pré-adolescente ou adolescente ao ginecologista? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. É muito importante que essa menina, ela tenha acesso à informação de qualidade sobre os processos naturais do corpo dela. Então, desde lá da infância, quando começa a crescer um pouquinho o peito, começa a aparecer alguns pelos, essa menina vai ter dúvidas e ela vai perguntar ou não isso para os pais, mas ela vai ter questionamentos e curiosidades sobre essas transformações do corpo dela. E quando ela menstruar, isso é muito maior, porque ver ali o sangue menstrual é uma coisa muito palpável, muito real, que pode ter diferentes níveis de impacto na vida dessa menina, dessa criança ou pré-adolescente ou até adolescente, né, que está menstruando. Então, assim, falando sobre autoconhecimento do corpo, conhecimento dos nossos ciclos e confiança, segurança e mesmo educação sexual, é muito importante que as meninas entendam o que é a menstruação, para que serve a menstruação, o que muda quando essa menina começa a ciclar, quais as consequências positivas e negativas do ciclo menstrual, mas também é importante ter uma conversa sobre sexualidade, sobre masturbação. Quando aquela menininha lá na infância ainda começa a apresentar as primeiras mudanças no corpo, então uma mama que começa a crescer, o aparecimento de pelos em alguns lugares, ela já vai começar a ter dúvidas sobre essas mudanças corporais e sobre o que vai acontecer com o corpo dela dali pra frente. Ela vai começar a ouvir na escola ou de primas mais velhas, ou mesmo de vendo a menstruação da mãe, o que é isso, qual que é esse processo, se isso vai acontecer com ela. E quando realmente ocorre essa primeira menstruação, ela vai ter muitas dúvidas sobre, primeiro, como lidar com isso, né? Como que eu uso absorvente, o que eu posso ou não posso fazer, o que significa eu ser agora uma menina que cicla, que ovula e que menstrua. Então, essas dúvidas vão existir desde muito cedo. E isso não necessariamente indica que ela precise ir a um ginecologista. Então, o que a gente geralmente orienta é esse contato com os pais ou com os cuidadores dessa criança, menina, pré-adolescente que vai trazer essas dúvidas. Ele é muito, muito, muito importante para o desenvolvimento normal, psíquico, emocional e físico dessa pessoa. Porque se essa pessoa ela é orientada e a menstruação, por exemplo, né, a menstruação, as mudanças corporais são mostradas como uma coisa natural, são mostradas sob uma ótica positiva, ela provavelmente vai ter uma relação com a menstruação, com o ciclo menstrual e com o seu corpo de mulher muito mais positiva do que meninas que menstruam e que são ensinadas por qualquer pessoa que a menstruação é uma droga, que a menstruação é um problema, que a menstruação vem com dor, que a menstruação é um fardo da mulher. Então, assim, que as meninas e adolescentes vão ter essas dúvidas e vão perguntar para as pessoas de confiança sobre esses processos, isso é um fato. Então, o que eu costumo dizer? Se você é mãe, pai, prima, você que cuida de uma menina, se você tem a capacidade, tem vontade e tem elementos de estudo, assim, né? Entende um pouquinho, leu sobre isso, foi orientada por alguém sobre como falar sobre menstruação, sobre como explicar para a criança de um jeito que seja mais gentil, de um jeito que seja menos traumático sobre essas mudanças, e a criança se sentir satisfeita, se sentir tranquila e confiante na explicação que você, cuidador, está dando para ela, isso já é suficiente.
Agora, existem algumas crianças e pré-adolescentes e adolescentes que, nesses processos, não querem ter esse contato com os pais. E algumas dessas pessoas vão pedir para ir no ginecologista. Então, assim, ou no ginecologista, ou até no pediatra, às vezes, né, para perguntar pro médico isso. E assim, eu não vou entrar no mérito, mas existem crianças que sentem essa confiança e essa proximidade, né, para falar sobre esses assuntos com os pais ou com o cuidador, e outras que não sentem, que querem conversar com alguém de fora da família, se sentem mais à vontade. Então, a orientação geral que eu dou é assim, acolham as meninas, né? Acolham de forma gentil, acolham de forma aberta para ouvi-las, para ouvir essas dúvidas. E caso ela pergunte algo que você também não sabe, ou que você não sabe o que responder, também não fique com essa urgência de tipo, eu precisava saber, eu preciso responder agora. Você também pode falar, por exemplo, nossa, isso a mamãe não sabe, vou pesquisar. E daí vai buscar, vai conversar com a sua gineco sobre como que é o melhor jeito de você conversar com ela, ou converse com outras pessoas que têm um pouco mais de experiência e que tiveram uma experiência boa de comunicação com as filhas nessa transição. E se você é uma pessoa que que recebe essa criança e que você sente que você não quer ter essa conversa, você não quer acolher, sei lá, por qualquer motivo, você não gosta da sua menstruação e você tem a consciência de tipo, putz, se eu falar sobre menstruação com ela, talvez eu passe pra ela essa minha negatividade e eu não quero isso. Daí você pode propor pra criança, pra adolescente, se ela tem interesse em ir numa profissional. Se essa criança, adolescente, falar que ela quer ir, daí ótimo, vamos. O que não é indicado é você pegar essa menina contra a vontade dela e levar no ginecologista. Isso é muito violento, porque por um lado ela não vai se abrir, ela vai achar que esse ginecologista ele tá a serviço da mãe, então ela, se tiver dúvidas, né, ela vai estar meio com raiva às vezes de estar indo contra a vontade e pode não aproveitar esse espaço. Então, na verdade, todo o objetivo que era comunicação, confiança e a abertura de uma porta de troca, né, com esse profissional, a própria menina não vai estar aberta a isso. E além disso, de você não conseguir esse objetivo de comunicação, às vezes isso pode criar realmente traumas, principalmente se essa menina cair com um médico ou médica que não tem sensibilidade para perceber aí essa situação social, e isso acaba gerando traumas graves de pessoas que são traumatizadas e não frequentam mais ginecologista, não fazem exames porque passaram por perrengues aí, passaram por situações muito desconfortáveis na infância e na adolescência. Tudo isso que eu falei até agora é quanto a pessoas saudáveis, né? Meninas saudáveis que não tem nenhuma alteração, não teve nenhum corrimento, não teve nenhuma ferida, nada relacionado à doença, que daí sim você precisa levá-la a um profissional para avaliar alguma doença, né? Então se ela tem alguma coisa, você leva no pediatra e o pediatra pede para levar no gineco, isso é outra situação. Eu tô falando de meninas saudáveis que nunca tiveram nenhum sintoma e que você tá pensando, poxa, quando que é essa hora de eu levar no gineco? A gente pode pensar que o primeiro momento que você poderia pensar isso é antes da menstruação, quando começam a aparecer essas mudanças corporais e, portanto, começam a aparecer as dúvidas quanto a isso, para que essa menina, caso ela tenha interesse, comece a entrar em contato com o que é menstruação, o que é ciclo menstrual, para que serve, como funciona, como vai ser quando ela menstruar. Porque meninas que já sabem como que vai ser, já têm uma visão positiva disso antes do primeiro sangramento, tendem a ter uma vivência muito mais tranquila com essa menarca, né, com esse primeiro sangramento e com as próximas menstruações. E essa orientação pode ser dada por vocês, mas também pode ser dada pelo ginecologista caso a paciente, a menina, queira, e a mãe também. E um outro momento que é o mais comum, eu acho, é quando essa adolescente ou já a mulher adulta começa a pensar em ter relações sexuais, e daí surge a questão da anticoncepção. Mesmo essa questão da anticoncepção, ela também pode ser orientada pela família, porque a principal coisa, a principal ferramenta para as adolescentes ou mulheres que estão iniciando a sua vida sexual é o uso do preservativo. Então, você, cuidador, ou você, mulher, que nunca foi ao ginecologista e está assistindo esse vídeo, ou adolescente, saiba que usar camisinha é
a principal ferramenta que você vai ter aí no início da sua vida sexual. Mas é claro que algumas pessoas vão buscar métodos mais seguros, digamos assim, né, mais eficazes para controle de gestação, para evitar a gestação quando vão começar a vida sexual. Mas é importante dizer que mesmo nesses casos, a paciente precisa querer ir. Então também, mesmo nesses casos, não adianta a mãe levar a menina de 16 anos falando assim, eu quero que você prescreva uma pílula para ela, se a menina não quer ir no médico, não quer tomar o remédio, ou enfim, não conversa. Isso entra na mesma situação da infância, de que essa menina vai ter uma experiência ruim e essa experiência pode marcá-la pro resto da sua vida sexual, pro resto da sua vida de saúde da mulher. Então, basicamente é isso. O mais importante de tudo é a comunicação aberta de mães ou cuidadores, né, no geral, com essas meninas, deixando esse caminho de conversa aberto, sem demonizar coisas que às vezes foram demonizadas pra gente, pra vocês mães, que pensam assim, mas na minha época eu fui ensinada dessa forma, que não foi legal pra mim, mas eu tô bem. Tá bom, mas será que não dá pra fazer diferente pra sua filha? Será que não dá pra fazer de um jeito mais gentil, que depois quando ela for adulta, estiver exercendo a sexualidade dela, ela não vai ter que desconstruir tanta bagagem, tanta coisa que foi colocada em cima de nós, por exemplo, do pessoal da minha geração ou mais velhos? Sempre que me vem com essa fala, né? Na minha época todo mundo fazia assim e eu sobrevivi. Eu sempre penso assim, que bom pra você, mas você não gostaria que tivesse sido feito diferente com você? Por que você não vai se esforçar pra tentar fazer diferente pro seu filho, pro seu sobrinho? Se dá para ser melhor, né? O conhecimento, ele tá sempre evoluindo. E hoje em dia, graças a Deus, alguns profissionais já têm essa visão muito mais holística, muito mais respeitosa da saúde feminina, né? De aceitação dos processos naturais do nosso corpo. Então dá para ser diferente. Dá para você que não gosta de menstruação, criar uma menina que vai entender as sutilezas e as maravilhosidades que é um corpo cíclico, e às vezes esse momento dela, essa transição da menarca da sua filha, ser um motivo, ser uma oportunidade de transformação até para sua relação com a sua menstruação e com a sua ciclicidade. Bom, espero ter ajudado. Se tiverem qualquer dúvidas ou sugestões de vídeos, podem deixar aqui embaixo que a gente conversa nos comentários. E é isso. Até o próximo vídeo.